Oiê, tudo bem, pessoal? Hoje estamos aqui para compartilhar um pouco como nós estamos 5 anos após o AVC. Eu vou passando algumas imagens para vocês verem enquanto eu falo, para não ficar muito chato o vídeo, né? Só minha cara velha no vídeo. Em 2020, quando nossa bebê sofreu um AVC aos 10 dias de vida, e ainda recém-nascida, nós fomos internadas na UTI aos 14 dias de vida. Eu fiz um vídeo, eu confesso que eu nunca revi esse vídeo, mas vou deixar indicado aí na descrição. É um relato bem cru, digamos assim, porque foi alguns meses depois mesmo do acontecido. E hoje, 5 anos depois, vamos ver aqui como nós estamos. Em dezembro de 2024, nós mudamos de Brasília para Campinas, em São Paulo. Gostou, né? Nesse ano, meu irmão mais novo faleceu e eu quis ficar mais próximo dos meus pais, então nós decidimos mudar. A Yura fez aniversário em janeiro e acabamos fazendo uma festinha pequena em casa mesmo. À noite ela ainda queria ir no Mundo Animal, que ela adorou esse restaurante. Foi em várias unidades em São Paulo, em João Pessoa. E aí em Campinas a gente tem uma unidade perto de onde a gente está morando, esse restaurante. A decoração da festinha a gente fez bem simples mesmo, né? Com papelão, aproveitando os papéis usados na mudança. A Yuri ajuda a pintar, rasgar, recortar. E também os próprios brinquedinhos dela. Então, bom, a sequela que ficou do AVC foi da parte motora, né? Principalmente do lado esquerdo. Mas vocês podem ver que ela pula, corre, ela adora dançar. Graças a Deus não teve muita alteração na medida do quadril, nos membros, né, nos braços, nas pernas, porque tem gente que tem atrofia e um dos lados acaba ficando mais curto que o outro, tem que fazer cirurgia, outros procedimentos, mas ainda bem que a Ira não teve isso. Que o elefante! Eu confesso que eu esperava que, por essa idade, a mãozinha dela estaria um pouco melhor. Achava que com o tempo, né, fazendo a terapia ocupacional, tudo, estimulando, ela ainda deixa bem fechadinha a mãozinha, não consegue segurar algumas coisas. Ela usa o lado esquerdo, o bracinho, a mão, para apoiar, para ajudar a segurar alguma coisa com o braço. Na medida do possível, ela dá o jeito dela para conseguir fazer as coisas, né, que ela precisa, que ela quer. Mas realmente a gente usa a órtese, né, e a gente tem que sempre estar estimulando, relembrando ela desse lado da mãozinha. No geral, ela consegue ir, por exemplo, ao banheiro sozinha, mas é um pouco mais difícil para ela do que para as outras crianças, né? Pegar o papel, cortar, se limpar sozinha. Na hora de trocar de roupa, por exemplo, né, para tirar e colocar outra, a gente fez, este ano de 2025 fizemos aí um trabalho com a terapeuta ocupacional, que ela treinou para fazer isso. São coisas que nessa idade a criança consegue fazer tranquilamente, mas para ela é mais difícil, demorado, e a gente sempre fala, né, que tá tudo bem, cada um é diferente, cada criança tem o seu tempo. Apertou a casa com a direita.
Ih, tocou? Pra esquerda. Meu Deus. Oi, pessoal. Até uma coisa interessante, né? No vídeo de hoje, Na nova a gente escolinha em vai Campinas, tirar a a caminha turma dela, eles só de escolheram mão. que o nome da turma este ano seria Turma da Aranha. Então, o que que a E gente vai fazer? aí, A gente vai a começar fisioterapeuta, na verdade, a terapeuta ocupacional, né? pegando Ela cada ensina meio que uma técnica, assim, pra tirar faz a assim, camiseta, que é fazer como se fosse uma aranha com a mão direita, né? Que é a mão boa, digamos, dela. E aí puxando a camiseta por trás, assim, pra depois puxar e tirar pela cabeça. E aí ela ficou toda orgulhosa, assim, foi falar pros coleguinhas, né, da turma da aranha que ela tem essa técnica da aranha pra poder tirar a roupinha só com uma mão. Aqui em Campinas, até que tem clínicas boas, né, de fisioterapia, terapia ocupacional, mas nós não encontramos pelo nosso plano de saúde. Antes de mudar, eu tinha pesquisado, tinha visto quais os bairros, sabe, que seriam mais próximos. Mas depois que a gente chega aqui, ó, eu liguei. Um fala que não aceita mais pacientes novos, outro fala que já não atende mais esse plano. Então, essa é uma grande queixa que eu tenho, viu, com assim, plano de saúde, convênio, que a gente paga e depois não consegue ser tratado. Isso porque nós já tentamos mudar de plano também, e ainda tem os convênios que olham o nosso perfil, pelo histórico, né, que a Yuri teve AVC, que eu tenho diabetes, eles não aceitam a gente. Isso que a gente vai pagar, né, todo mês. Daí a gente acaba tendo que recorrer ao particular, ao atendimento particular, que é o caso das terapias da IU, né? Então, a fisioterapia e a terapia ocupacional a gente está pagando particular. E acaba que o convênio a gente acaba pagando para poder ser atendida numa emergência, né? Quando vai parar no pronto-socorro, no hospital. Eles têm uma rede de atendimento deles, mas não, a gente não consegue agendar pelo aplicativo. Quando agenda, fica para depois de um mês, né? Dali 2 meses. Então, realmente, essa é uma parte bem ruim aqui no Brasil. Que mesmo com o plano, né? Com plano de saúde, com o convênio, a gente fica aí difícil de conseguir atendimentos. Aí, em Brasília, nós temos o acompanhamento do SARA, né? Que a gente continua fazendo. Mesmo depois da mudança, a gente consegue uma ou duas vezes por ano. E este ano nós fomos já. Aí a gente passa com pediatra, com fisioterapeuta. A gente já chega a passar também com a pedagoga ou psicólogo, né? Às vezes eles fazem os vídeos pra ir acompanhando como que tá o movimento, sabe? Ela andando, como que tá. Agora você consegue balançar sozinha, né? Como você cresceu esse ano. E teve até um neuropediatra em Campinas que a gente foi. Ele solicitou outra ressonância magnética. Mas é como o pessoal do SARA já tinha avisado a gente, né? Que o quadro não vai mudar. Ela teve uma paralisia cerebral. E agora os neurônios do lado direito tem que tentar cumprir as tarefas que o outro lado não consegue mais. Não tem jeito, né? Ou seja, a vida toda a Ira vai ter que lidar com algumas dificuldades. Nunca vai ser completamente normal, né? Como as outras crianças. Ela vai ter que se adaptar, dar o jeito dela. E constantemente a gente vai ter que continuar, né? Se estimulando os movimentos. O Sara recomenda muito esportes agora, nessa faixa etária. Porque quando ela era menorzinha, em fase de crescimento, assim, do primeiro, né? Desenvolvimento, tinha até uns manuais que eles mandavam pra gente. Mas agora eles falam que é mais assim, né? A preocupação é mais na escola, né? No convívio. E a gente tem que estimular o uso, né? Dos dois lados, motor,
e as brincadeiras, né? Com os dois lados, mão esquerda, perna esquerda. Então o esporte é muito bom para isso. Uma outra coisa que eu nem sei, eu ia fazer um vídeo, não sei se, acho que eu acabei não fazendo, só para falar um pouco sobre aquele sentimento de culpa, né? Que inevitavelmente a gente acaba tendo como pais, fica pensando, poxa, né, se a gente tivesse agido de tal forma, se a gente tivesse feito, né, algo diferente, talvez isso não tivesse acontecido. E é alguma coisa que eu acho que pra sempre, assim, eu vou levar um pouquinho disso, né? Porque nós pais sempre não tem fim, né? Essa preocupação com os filhos, de querer sempre o melhor pra eles, que eles estejam saudáveis e bem. Nós sempre buscamos a felicidade deles, né? Mas é por isso também que eu gosto de voltar, né? De tempo em tempo. Nem que tenha passado aí anos, um ano, sei lá, ou mais, dos vídeos, mas compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência, acho que isso ajuda, talvez, né, possa ajudar a ampliar um pouquinho mais a conscientização. O AVC pode acontecer em bebês, às vezes dentro do útero, né, intrauterino também, e aí, inclusive, se o seu bebê já teve AVC ou teve outro problema, né, e eu lembro que eu encontrei um grupo de hemiparesia no Facebook. E é muito interessante ver os casos das outras pessoas, ver outros, né, trocar informações também. Eu acho que é muito importante. Tem casos, então, desse AVC que é intrauterino e as pessoas não reconhecem tão rápido, né? Às vezes tem até diagnóstico errado. Teve uma senhora que eu conversei que eu conheci através de um grupo desses e foi assim, foi um diagnóstico errado no início. Então, está atento, assim, às vezes a criança não tem movimento de um lado, a mãozinha tá sempre fechada do bebê, sabe? Porque o bebê não fala, né? Então, a gente tem que ficar prestando atenção a alguns sinais. Se qualquer momento, por menorzinho que seja o seu bebê, não reagir, sabe? Parecer um boneco de pano, assim, leva para o hospital. Isso é um grande alerta, né? É um momento de não ficar pensando, mas será que é ou não? Porque foi o nosso caso, né? Se eu tivesse seguido a minha intuição, no instinto materno, tinha levado logo pro médico, tinha, talvez, né? Quem sabe a extensão do AVC não tivesse sido tão grande. Porque no caso de um AVC, quanto mais rápido, mais rápido, né? Antes a gente consegue agir e talvez os danos não sejam tão graves. Então, por isso que eu gosto mesmo de voltar e compartilhar um pouco da nossa história aí. Que eu acho que pode ajudar, talvez, quem sabe, ou pelo menos conscientizar mais pessoas. É isso aí, a gente só queria mesmo compartilhar um pouquinho aí como é que estão as coisas e agradecer, né, por mais um ano de vida, dessa pequena alegria que a gente tem na nossa vida, apesar das dificuldades. Nós somos pais, a gente sempre vai apoiar, né, tudo que ela precisar. E ela já tá pedindo pra ela mesma fazer os vídeos, sabe, como blogueira, assim. Ela já viu no YouTube. Então, quem sabe a gente poste mais alguns vídeos o ano que vem. Eu fico um pouco receosa, né? Porque a gente vê aí esses casos de exploração infantil e mesmo essa história de inteligência artificial, deepfake, né? Que podem ser usadas imagens para coisas ilícitas, para golpes, crimes. E aí a gente fica meio com medo, né? Mas quem sabe a gente faça mais vídeos aí pra frente, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem aos nossos vídeos, por chegarem até aqui e acompanharem a gente. E tudo de bom pra vocês. Vamos em frente, né? Obrigada. Até a próxima.